Olá, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao nosso canal, dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos responder o quê? Exercícios, exatamente, para sedimentar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Hoje eu trago para vocês algumas questões de direito previdenciário, mais precisamente falando sobre os princípios, né, da Seguridade Social, porque foram estes assuntos que eu tratei com vocês até o presente momento. Então, vamos lá de exercício. Bora responder tudo. Pessoal, dando continuidade aí, vamos começar com os nossos exercícios, falando mais precisamente sobre os princípios, né, que é um assunto que a gente já estudou. Então, vamos lá para a nossa primeira questão. A Seguridade Social, em respeito ao princípio da solidariedade, permite a incidência de contribuições ou contribuição, previdenciária sobre os valores pagos a título de aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que essa perguntinha aí tá verdadeira ou tá falsa? Deixa eu falar para vocês, tá falsa, tá? Por que tá falsa? Porque não existe incidência de contribuições previdenciárias sobre valores pagos a títulos de aposentadoria. A título de aposentadoria ou pensão. Não existe isso daí, entendeu? Os aposentados ou os pensionistas que recebem pensões, eles não contribuem para a Previdência. Isso aqui está equivocado. O princípio da solidariedade não permite isso daí. É uma outra situação, certo? Então, seguindo, primeira perguntinha, resposta falsa. Para quem quer saber de onde eu tirei esta pergunta, tá aí. Foi cobrado na prova do CESP em 2008 para o concurso do INSS, para técnico do Seguro Social. Então, dando continuidade aqui. Questão 2. Em que pesem os inúmeros avanços alcançados após a promulgação da Constituição Federal de 1988, especialmente com a estruturação do modelo de Seguridade Social, o Brasil mantém ainda resquícios de desigualdade, que podem ser observados, por exemplo, pela existência de benefícios distintos para os trabalhadores urbanos em detrimento dos rurais. E aí, vocês acham que a perguntinha está verdadeiro ou está falso? Aqui não precisa nem pensar muito, né, gente? Tá falso. Por que tá falso? Porque hoje, com a Constituição de 1988, houve uma uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações rurais. Houve essa igualdade. O que foi que aconteceu com a Constituição de 1988? Foi criado um plano único de prestação de benefícios e atualmente é possível aí a igualdade também na prestação dos benefícios, a depender de cada caso, Porque a gente sabe que existem contribuições diferenciadas, alíquotas diferenciadas. A gente também sabe, voltando aí para a área rural, que existe o trabalhador especial, que é aquele que trabalha no campo, que nunca fez nenhuma contribuição, e esse cidadão aí não necessariamente vai receber igual a um trabalhador formal que contribuiu para a Previdência, etc. Teria que analisar no caso concreto. Mas não existe mais essa distinção aqui, como falo, essa distinção de benefícios. Hoje, o que aqui existe? Um plano único de prestação de pagamento, um plano único de prestação de benefícios. Então, a perguntinha está falsa, certo? Banquinha CESP, também de 2008, para técnico do Seguro Social. Então, dando continuidade, vamos para a perguntinha de número 3.
A instituição de alíquotas ou base de cálculos diferentes em razão da atividade econômica ou do porte da empresa, entre outras situações, apesar de aparentemente infringir o princípio tributário da isonomia, de fato atende ao comando constitucional da equidade, na forma de participação no custeio da Seguridade Social. Perguntinha, e aí qual resposta? 1, 2, 3, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Verdadeiro. Está correto o enunciado. Está correto a pergunta. Por quê? Porque a gente sabe, a gente estudou que o princípio da equidade é aquele princípio popularmente conhecido de quem tem mais, paga mais, e quem tem menos, paga menos. E existe sim essa diferenciação de base de cálculos para pagamento de contribuições tributárias, né? Em razão da atividade, da economia, do porte, da empresa, do desenvolvimento da atividade. Inclusive, eu conversei com vocês que existem empresas que trabalham, que eventualmente vier a trabalhar com atividade de risco, elas irão contribuir mais, né? Elas irão pagar mais impostos. Por quê? Porque elas trabalham com atividade de risco. Já aquelas empresas que trabalham com atividades que não sejam de risco ou o risco seja de menor grau, elas poderão inclusive até ter desconto nas contribuições previdenciárias e tributárias. Então, sim, essa afirmativa aí ela está correta, certo? Com base mesmo no princípio da equidade. Então, dando continuidade aqui, vamos seguir. Questão 4. Pelo fato de serem concedidos, independentemente de contribuição, os benefícios e serviços prestados na área de assistência social prescindem da respectiva fonte de custeio prévio. Vejam, a palavrinha prescindem é uma palavrinha que nem todo mundo sabe o significado, certo? Só que vocês vão fazer o que na prova? Vocês vão trocar. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para ficar mais fácil. Vocês vão trocar a palavrinha prescinde por renunciar, por dispensar. Que aí eu acredito que fica mais fácil. Então, vamos lá agora. Vamos ler com a palavrinha dispensar. Pelo fato de serem concedidos, independentemente de contribuição, os benefícios e serviços prestados na área da assistência social, dispensam da respectiva fonte do custeio. Será que os benefícios da área da assistência social, eles dispensam a fonte de custeio só pelo simples fato de não haver a obrigatoriedade de contribuição? Não, né, gente? Com certeza está falso isso aqui, mas muito falso, muito falso. Deve sim ter sempre a fonte de custeio prévio. Qualquer benefício da Previdência Social, da Seguridade Social, tem que ter a fonte de custeio de forma prévia, certo? Então, vamos lá, olha aqui, 2008. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas questões, apesar de serem questões antigas, elas estão atualizadas, tá? Não significa dizer que elas estão desatualizadas, não. Totalmente atualizadas com o nosso conteúdo atual. Dando seguimento aqui. Questão de número 5. Vamos lá. Embora não conste expressamente no título que trata da ordem social na Constituição Federal, o princípio da solidariedade é postulado fundamental para a compreensão do regime financeiro da Previdência Social brasileira.
representado de maneira evidente pelo Pacto das Gerações, característica dos sistemas de repartição. Nossa, é uma pergunta muito bem elaborada, mas tá verdade, viu? Verdade. Quando falar em Pacto das Gerações, lembre que a gente está falando do princípio da solidariedade, porque o que é o princípio da solidariedade? O princípio da solidariedade fundamenta a pluralidade, né, de fontes aí de custeio, de financiamento, certo? Fundamenta também a possibilidade de um aposentado que volta a trabalhar, voltar a contribuir para a Previdência e não terá direito a receber uma segunda aposentadoria. Por quê? Porque no direito previdenciário, a regra é o seguinte: você, trabalhador formal, você contribui para a Previdência hoje, mas você não está recolhendo as suas próprias contribuições. Não, você está contribuindo para a Previdência para custear o pagamento de benefícios do atual momento, do presente. Quando você for se aposentar, lá na frente, as pessoas que estiverem na atividade irão contribuir para pagar o seu benefício. Por isso que existe esse pacto aí de gerações e também a característica, né, dos sistemas de repartição. Então, tá correto a afirmativa. Vamos lá. Opa! Dando seguimento aqui. Tá aí para vocês. Pergunta prova CESP, né? DPE, Defensoria Pública do Ceará, também 2018, certo? Questão de número 6. A Seguridade... já tem a resposta. Que é isso, gente? Que é isso? Assim não aprende. Mas vamos ler assim mesmo, vamos ler. A Seguridade Social obedece aos princípios da seletividade e da distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Tá, é uma questãozinha meiga, né? É uma questãozinha tranquila de responder. E olha só para o que caiu. Caiu para a prova de procurador federal, vejam. Não é tão difícil passar na prova de procurador federal, viu? Questãozinha aqui, mamão com açúcar. Obviamente verdadeira. Seguindo aqui. Questão 7. A equidade na forma de participação no custeio é princípio constitucional atinente à Seguridade Social, ok? No entanto, as entidades beneficentes de assistência social que atenderem às exigências estabelecidas em lei serão isentas de contribuições para a Seguridade Social. E aí? Essa daqui só mata quem estudou a Constituição. Do contrário, não mata. Mas já adianto para vocês, verdade, tá? Verdade, verdadeiro. Sim, as entidades beneficentes da assistência social, quando, né, atenderem aí as exigências estabelecidas em lei, serão isentas, sim, de contribuições para a Seguridade Social. Mas não se preocupem, isso vocês vão ler com certeza lá na parte de Direito Constitucional, quando vocês forem estudar Direito Constitucional, tá bom? Vamos ver aqui. Banquinha CESP. Também 2010 para PGM, certo? Procurador Municipal, ok. Vamos lá. Questão de número 8. A equidade na forma de participação no custeio. Oxe, é a mesma, é? É a mesma. É a mesma, eu repeti, falha nossa. Tá aqui até a resposta, olha só. Né? Artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, obrigatoriamente tem que atender lá os requisitos, certo? Questão de número 9.
O princípio constitucional que estabelece a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais representou um avanço na proteção social do trabalhador rural, que até a Constituição Federal, né, era mais restrita quando comparada à do trabalhador urbano. Verdade, certo? Vocês viram que eu dei uma engasgada quando eu falei Constituição, porque a banca CESP é uma benção. Ela não coloca a Constituição de 88, que é para você, ó, não se ligar, né? Coloca só a Constituição, aí você fica na prova, né? Movido a um nervosismo absurdo. Oxi, e qual Constituição? Qual Constituição? Ai, meu Deus, vou marcar falso. Só porque ela não colocou 88. Mas, obviamente, ela está se referindo aí à Constituição de 88, porque a gente está falando aqui deste princípio. E este princípio veio com a Constituição de 88, quando ocorreu, melhor dizendo, aí a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços prestados às populações urbanas e rurais, né? Como eu falei para vocês, houve o Plano Único de Prestação de Benefícios. Nunca esqueçam isso. Só olhando pelo princípio, a gente mata aqui a Constituição de 88, mas a banca é uma benção. É uma benção, é uma benção. Vamos ver aqui. Provinha para o TCE, né? Tribunal de Contas da Bahia, 2010, para procurador. A Previdência Social, por seu caráter necessariamente contributivo, não está inserida no sistema constitucional da Seguridade Social. Gente, falso, né? Preciso nem pensar duas vezes. A gente sabe quais são os subsistemas da Seguridade Social: saúde, assistência e previdência social. Obviamente que está falso e dispensa comentários, tá? Vamos ver aqui. TRT, 21ª Região, 2010, para técnico judiciário, área administrativa. Ótimo. Questão de número 11. A despeito do princípio constitucional da universalidade da cobertura e do atendimento, os menores de 16 anos não podem ser segurados do regime geral de previdência social. E aí, essa daí dá para pensar, dá para mastigar o juízo. Essa não é tão simples assim, não. O que é que vocês acham? Dole 1, dole 2, dole 3. E aí, respondam-me. Quero a resposta agora. Questão falsa. Por quê? Porque nós temos os aprendizes. Os aprendizes que, no caso, né, são permitidos trabalhar a partir dos 14 anos de idade, eles podem sim contribuir para a Previdência. Então, não existe essa exigibilidade de início de contribuições só a partir de 16 anos. Não existe isso no direito previdenciário. Há a possibilidade dos aprendizes também contribuírem para a Previdência, certo? 2010, Banca CESP, TRT, 21ª Região, acertamos. Vamos lá. Questão de número 12. A seletividade e a distributividade dos benefícios e dos serviços da Seguridade Social referem-se à capacidade individual contributiva dos possíveis beneficiários, que determina a aptidão para usufruírem prestações da Seguridade Social. Totalmente errada, né, gente? Totalmente errada, porque o conceito de seletividade e distributividade não é este aqui. A questão, ela quer saber se o conceito de seletividade e distributividade se trata dessa mentirada aqui, em contribuição, capacidade individual contributiva de
dos possíveis beneficiários, nada a ver. O princípio da seletividade, em suma, ele vai restringir tanto a distributividade quanto o princípio da universalidade do atendimento da cobertura. Como eu falei para vocês, o princípio da universalidade do atendimento da cobertura vai querer, na verdade, entregar benefícios para todas as pessoas que precisam, obviamente. Porém, vem aí o princípio da seletividade e diz não é bem assim. Vamos tentar aqui selecionar as pessoas que realmente precisam desses benefícios e as contingências sociais mais relevantes para serem tuteladas pelo Estado. Então, não tem nada a ver esse conceitozinho aqui, tá? A resposta, vou colocar aqui de novo. Falso, tá bom? Dando seguimento aqui. PGE, Espírito Santo, 2008, Procurador do Estado. Vocês estão vendo, né, o nível, né, das perguntas. Perguntinhas não tão difíceis assim, algumas um pouquinho complexas, outras nem tanto. Mas vocês vejam, né, vocês vejam que, olha, o nível aí. Aqui é nível alto. Questões de número 13. Questão, na verdade, né? A Seguridade Social obedece a um conjunto de princípios que possuem entre si uma hierarquia, todos voltados para os valores da justiça e do bem-estar social. Entretanto, o princípio da solidariedade é a diretriz na qual se inspira para a provisão de recursos financeiros. Olha, vamos começar de trás para frente, ou de baixo para cima. Realmente, o princípio da solidariedade ele está voltado para a provisão de recursos, né? Como eu já comentei com vocês. Agora, eu não concordo com isso aqui, ó. Os princípios possuem entre si hierarquia. Em outras palavras, a Banca CESP, sim. Está querendo dizer que existe uma hierarquia entre os princípios, certo, da Seguridade Social e que, em tese, o princípio da solidariedade teria aí essa hierarquia dentre os demais. O que eu não concordo, porém, o gabarito da CESP é verdadeiro para essa questão. Eu não concordo porque eu sempre aprendi que no direito os princípios, eles não têm hierarquia, eles não se sobrepõem. Não existe um mais forte do que o outro. Sempre impede igualdade. Mas a Banca CESP considerou essa questão aqui como verdadeira. Então, na prova, se vier falando sobre hierarquia, principalmente voltado para o princípio da solidariedade, marque em verdade. A gente tem que trabalhar de acordo com a dança, né? Se a CESP está aplicando a prova diz que existe hierarquia entre os princípios da Seguridade Social, a gente diz ok e segue a vida, porque a gente quer passar em concurso, isso sim. Então, vamos lá, Banca CESP 2008, né, para assistente social, tá? Seguindo, a CESP tem essas pérolas. Questão de número 14. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e irredutibilidade do valor dos benefícios, de forma a preservar-lhe o poder aquisitivo, são alguns dos princípios e objetivos da Previdência Social. E aí? Verdade, né, pessoal? Vocês podem ficar em dúvida e marcar verdade, porque a CESP vem aqui, ó, e tenta induzir a gente a erro, falando que é um dos princípios e objetivos somente, né, seria, no caso, da Previdência Social. Só que a gente não pode esquecer que a Previdência Social está contida na Seguridade Social, né? A Seguridade Social compõe a saúde, assistência e previdência social. Os princípios da seletividade na prestação
dos serviços de benefício, papapá, irredutibilidade, eles sim, correspondem também à Previdência Social. Não só a Previdência, mas também a assistência e saúde. A CESP tentou induzir a gente aqui a erro, a achar que esses princípios aqui, em tese, estaria errado, porque a gente está tentando, de uma certa forma, restringir a Previdência Social, e a gente conhece como princípios da Seguridade Social. Mas, entendam, tá certo. É correta a pergunta, tá bom? Tá certinho mesmo. Vamos ver, Banca CESP também. Só tá dando Banca CESP hoje, viu? Banca CESP, analista de medicina do trabalho. Muito bem. Última questãozinha para não morrer depois. Vamos lá, questão 15. O princípio do caráter democrático da administração da Seguridade Social preconiza que sua gestão será quadripartite. De fato, o princípio democrático da administração preconiza a gestão da Seguridade Social quadripartite. Vamos ver o resto. Com a participação da União, dos estados, dos municípios e Distrito Federal. Meu Deus! Meu Deus! O que é isso, Senhor? Senhor, o que é isso? Não. Não são eles, minha gente. Não são eles que fazem parte da gestão. A gestão da Seguridade Social, ela é descentralizada para melhorar aí o seu gerenciamento. E a gestão, sim, ela é quadripartite, mas a composição, a participação é feita pelos aposentados, pelos trabalhadores, pelos empregadores e pelo governo. Governo, trabalhadores, empregadores e aposentados. Nunca esqueçam disso, tá bom? Então, resposta, qual é a resposta que a gente dá para essa questão? Feia. Resposta falso. Tentou nos induzir a erro mais uma vez. Ó, essa banca é uma benção, viu, minha gente? Vocês fiquem ligados com ela, viu? Mas acertamos. Vamos ver se tem mais alguma questão. Vamos ver aqui. TRT, 10ª região. Banca CESP também. E fim, né? Acabou. Não temos mais questões para responder por hoje. Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste material, deste conteúdo. E é isso. E agora, o que é que eu vou dizer? Eu aguardo vocês na próxima aula. Se inscrevam no canal e deixem o quê? Aquele like. É isso aí. Um forte abraço. Bons estudos.